Olá, eu sou Neuzinha e você é bem-vindo a mais um vídeo do Dicas Úteis. Esse vídeo foi gravado com os meus parceiros professores sobre o assunto do título, que é sobre os direitos e obrigações das domésticas e de suas patroas. E como é um assunto meio extenso, eu resolvi editar em 3 blocos, onde falaremos no primeiro bloco sobre os requisitos para a contratação dessa empregada doméstica, segundo a Lei 150 de 2015. E eu vou ter que ligar o ventilador porque eu não estou suportando. Aqui está fazendo 37 graus no momento e eu estou simplesmente gotejando bicas. Então, se por acaso tiver um ruído ao fundo de ventilador, saiba que é para que a sua apresentadora não desmaie aqui na cadeira. E voltando, nós vamos falar sobre o que caracteriza o vínculo empregatício, ou seja, a necessidade do contrato, do registro em carteira, como por exemplo, quantas vezes na semana é necessário para que tenha esse vínculo. Vamos falar sobre os direitos do empregado, como férias, 1/3 sobre férias, 13º, vale transporte, seguro-desemprego, fundo de garantia e ainda quais os descontos podem ser efetuados no salário da empregada, como por exemplo, INSS, vale transporte, alimentação, moradia. E ainda nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre a sindicalização dessa empregada, sobre o sindicato a que ela pertence, se ela é obrigada ou não a se filiar e ainda se o patrão é obrigado ou não a seguir uma convenção coletiva. No segundo bloco, falaremos mais com as patroas, mas que envolve a empregada. Falaremos dos custos da empregada, além do salário, desde o exame admissional até o demissional, que ambos os exames podem trazer uma certa segurança para essa patroa. Temos o fundo de garantia, que é um custo para o empregador e um direito da empregada, que será muito bem explicado pela professora Ellen, inclusive sobre a multa dos 40% em caso de demissão sem justa causa, que tem uma forma peculiar de cálculo, pago antecipado mensalmente. E no terceiro e último bloco, abordamos sobre a insalubridade desse empregado e ainda se o MEI, o microempreendedor individual, se ele pode ser contratado como doméstico. E agora, depois desse resumo, vamos ao primeiro bloco. Olá, pessoas do canal Dicas Úteis com Neuza. Hoje estamos aqui para mais uma dica de utilidade pública e mais uma vez contando com a presença dos professores universitários Ellen Queiroz e o professor Paulo Binatari. E hoje para tratar de um assunto muito interessante para empregados e empregadores, especificamente na categoria de empregados domésticos. Vamos tentar aqui esclarecer o máximo de dúvidas para vocês. E vamos começar fazendo a pergunta para o professor Paulo. Professor, quais os requisitos para a contratação de um doméstico, de uma empregada doméstica? Perfeito. Bom, Neuza, esclarecendo que o doméstico presta serviços, trabalha dentro de uma residência e presta serviços para a pessoa física daquela residência. Temos a babá, temos a cozinheira, a pessoa que faz a limpeza do lar. Essas todas são caracterizadas como empregadas ou empregados domésticos. Ou até mesmo aquela pessoa que tem uma chácara de lazer, alguém que cuida da chácara também é considerado doméstico. Então, nesse contexto, até 2015, em junho, não se tinha uma lei que regulasse o conteúdo, a matéria. A partir da Lei Complementar 150, então, foram criadas regras para que regulasse a contratação do doméstico. O que estabelece o vínculo empregatício? O vínculo empregatício, ele tem uma configuração peculiar. Então, por exemplo, para que um vínculo se estabeleça, eu preciso de subordinação, o empregado precisa receber ordens do empregador, eu tenho a pessoalidade, ele vai prestar serviço pessoalmente, ele não vai ser representado por ninguém, ou ninguém vai prestar serviço por ele. Não pode ser substituído. Não pode ser substituído, perfeito. A onerosidade, a onerosidade é colocar preço, ou seja, aquele serviço tem um preço que deve ser pago, então ele não é gratuito. E a habitualidade, que é a prestação de serviço, no
no caso da doméstica, ela tem que ocorrer a partir de 2 dias, porque até 2 dias, pela legislação atual, quando o serviço é prestado à pessoa física, não gera vínculo empregatício. Então tem que ser 2 dias, além de 2 dias. Então, se ela vier 3 vezes por semana, já caracteriza um vínculo entre patrão e empregado. Exatamente. Muito bem. Agora vamos aqui com a professora Hélia. Quais os direitos que uma empregada doméstica tem? Ela se assemelha aos demais empregados de pessoa jurídica ou não? Perfeito, Neuza. Sim, na verdade os direitos de uma empregada doméstica são muito semelhantes a de qualquer outro empregado. Principalmente a partir da lei complementar que o professor Paulo citou, isso ficou muito claro. Então, ela tem direito ao 13º, ela tem direito às férias, mais 1/3. Ela vai ter direito também ao fundo de garantia. Então, o empregador doméstico, ele mensalmente vai ter que pagar ali o FGTS desse empregado. Ele tem também direito, por exemplo, ao vale transporte. Então, aquele valor que ele gasta, né, para ir trabalhar, né, o ônibus que ele toma para ir trabalhar, o empregador doméstico tem que pagar para ele também. E existe algum tipo de desconto nesse vale transporte ou não? A lei permite que o empregador doméstico desconte até 6% do seu salário. Então, não é algo obrigatório, mas sim permitido. Então, o empregador pode descontar. Certo. E em relação à demissão, no caso, o seguro-desemprego, ele tem direito? Tem sim. É um pouquinho diferente dos outros empregados, mas ele também tem direito a requerer o seu seguro-desemprego numa situação de demissão, né? Então, se o empregador doméstico demitir sem justa causa, o empregado doméstico tem direito a requerer o seu seguro-desemprego também. E quantas parcelas ele tem direito? É igual aos demais ou se restringe a um número? Se restringe sim, ele tem direito a 3 parcelas, enquanto os outros empregados de 3 a 5 parcelas, dependendo do período que a pessoa trabalhou na empresa. Certo. E existe algum requisito para ele ter esse direito? Existe sim. Ele tem que ter trabalhado pelo menos 15 meses para que ele passe a ter esse direito ao seguro-desemprego. Ou seja, se ele não trabalhar ali pelo menos 15 meses, né, se ele ficar 1 ano só trabalhando e for demitido, ele não tem esse direito. E os demais empregados, quantos meses ele tem que estar registrado para ele poder ter esse direito? Se for na primeira solicitação de seguro-desemprego, ele tem que ter trabalhado pelo menos 12 meses para que ele possa ter direito ao seguro-desemprego. Se for na segunda vez que ele está solicitando o seguro, ele tem que ter trabalhado pelo menos 9 meses. E se for na terceira em diante, então ele tem que ter trabalhado apenas 6 meses. Então, é uma regra bem diferente que é estabelecida para o empregado doméstico. E professora Hélia, em relação aos descontos desse empregado, que incide sobre o registro desse empregado, o que pode ser descontado? O que é descontado? Legalmente, todo empregado ele tem que ter descontado do seu pagamento o INSS. Certo. Então, INSS é um tributo e tributo é obrigatório. Se ele tem remuneração, tem que ser descontado. E não é diferente para o empregado doméstico. Então, sobre o seu salário, né, combinado ali entre as partes, deve haver esse desconto do INSS. E se caso ele atingir o valor mínimo para recolher também, né, para pagar ali o imposto de renda, o imposto de renda também é um desconto que vai ser efetuado do seu salário. Existe um percentual desse INSS? Sim. Ele começa em 7,5% e pode chegar até 14% sobre o seu salário. Vai depender do valor do salário que ele recebe. Perfeitamente. O imposto de renda, a mesma coisa. A mesma coisa. O imposto de renda ele também começa em 7,5% e pode chegar até 27,5%. Existe uma tabela progressiva, né? Uma tabela com um cálculo bem específico, que se os espectadores quiserem, a gente traz também no próximo vídeo, explicando bem detalhadamente. Perfeito. Se eles quiserem, se vocês quiserem, estamos aí. Existe um outro desconto, professor, que muitos se questionam quando o empregado mora na residência. O empregador, ele tem direito de descontar essa moradia? E já aproveito para engatar outra pergunta.
alimentação. Ele tem direito de descontar a alimentação desse empregado? Dúvidas muito interessantes. A doutrina prevê que atualmente não se possa descontar nem a moradia, nem a alimentação ou qualquer outro custo que o empregado gere no empregador durante o contrato de trabalho. A lei também não prevê. Ela também não prevê que possa ser descontado esse aluguel ou mesmo essa conta de energia do consumo que essa empregada irá fazer no decorrer da sua prestação de serviço ou quando ela estiver no período de descanso. E em relação à alimentação, também não pode ser descontado? Também não. Nem aluguel, nem alimentação, nem energia elétrica, seja em qual período do dia, no descanso ou no trabalho, que a empregada estiver. Não houve nenhum entendimento que isso pudesse ser descontado? Não houve. E continuando com você, professor, em relação à convenção coletiva, a sindicalização dessa empregada, como que ficou? É um fato curioso, porque há vários sindicatos que se intitulam representantes das empregadas domésticas. E veja bem, categoria econômica, que é um conceito que a gente tem que saber para poder responder essa sua dúvida, se identifica como o quê? O exercício de uma atividade onde o empregado ele é classificado economicamente em uma categoria. Então vamos dizer que ele é comerciário, então ele presta serviço para uma empresa do comércio. Vamos dizer que ele é da construção civil, então ele presta serviços uma obra, para uma construtora e assim sucessivamente. O grande problema é que o empregado doméstico ele não faz parte de uma categoria econômica, porque ele presta serviço no âmbito de uma residência que não tem fins lucrativos. De um ambiente familiar. Perfeitamente. Então, essas convenções coletivas todas que existem por aí, juntamente com os sindicatos que existem por aí, a Justiça já se posicionou em acórdãos dizendo que elas não são válidas, as cláusulas, e muito menos esse contexto da convenção coletiva, por não ter uma categoria econômica estabelecida.